Olá! Sei que histórias de vida podem ser complexas e, por vezes, dolorosas. A que vou contar agora é um desses relatos que nos fazem refletir sobre confiança, traição e, acima de tudo, sobre a nossa própria força interior. Peço que ouçam com o coração aberto, pois em cada reviravolta há uma lição que talvez sirva para todos nós. Eram quase 11 da noite quando notei o celular de Laura sobre a mesa da sala de jantar. Achei estranho. Ela sempre o levava consigo, para todo lado, até para o banheiro. Ela tinha saído para uma reunião com o pessoal da logística, como me disse com aquele seu sorriso de sempre. Uma mistura de doçura e segurança que sempre me convencia de tudo. O celular vibrou 2 vezes, mas nenhuma notificação apareceu na tela bloqueada. Com um disfarce mal feito, eu o virei. Estava no modo silencioso. A tela mostrava um nome que eu nunca tinha visto: Engenheiro Ricardo. Algo não se encaixava. Laura não tinha amigos homens com esse nome, muito menos colegas de trabalho com quem tivesse esse tipo de intimidade, que eu soubesse. Passaram-se 5 minutos, que pareceram uma eternidade. Eu não toquei mais no aparelho, mas algo dentro de mim se acendeu, como um instinto primitivo, uma voz que sussurrava que algo estava muito errado. Abri a gaveta do móvel e peguei o carregador antigo que ela costumava usar. Conectei-o. Com o pulso tremendo, liguei o celular e, para minha surpresa, ele abriu sem senha. Incrível! Laura, sempre tão meticulosa com suas coisas. A primeira coisa que abri foi o WhatsApp. A segunda, aquela conversa com o engenheiro Ricardo, e ali o meu mundo desabou. Vi fotos, uma cama de hotel, 2 taças de vinho e uma selfie de Laura, vestindo uma lingerie preta que eu nunca tinha visto, uma lingerie que ela nunca usou para mim. Senti uma pontada no estômago, como se tivessem me apunhalado com uma colher. É uma dor surda, sabe? Não é afiada como uma faca, é uma dor que esmaga por dentro. Naquele momento, eu acho que uma parte de mim morreu. Sem pensar muito, agi por impulso. Respondi como se fosse ela. Cheguei, mas tomei um vinho antes de subir. Você já está no quarto? Não passaram nem 20 segundos e a resposta veio. Estou nu, meu amor, te esperando como sempre. Aquela última frase. Como sempre. Aquilo me quebrou. Não era um deslize, era uma rotina. Minhas mãos tremiam, mas eu continuei o jogo. Eu queria saber até onde essa mentira ia. Fiz perguntas sutis, coisas que eu sabia que a Laura nunca me contaria. E ele, Ricardo, respondia com uma confiança brutal. O nome do hotel, os dias em que se encontravam. Ele contou que até escapavam em alguns domingos, enquanto eu, o idiota, levava nossos filhos para brincar no Parque Ibirapuera. Engoli o vômito que subiu à minha garganta. Fechei o chat e abri a galeria de fotos do celular. E a dor só piorou. Não eram apenas fotos dela. Havia imagens dos dois juntos. Em uma casa de campo, em uma praia, em restaurantes que ela nunca me mencionou. Uma imagem, em particular, partiu minha alma. Laura, com um sorriso honesto, um sorriso que ela não me dava mais há anos, abraçada a Ricardo. O rosto dela colado no dele, como dois adolescentes em plena lua de mel. Eu salvei tudo. Tirei prints de tela, enviei para o meu próprio número. Levantei-me e caminhei pela casa como um fantasma. A sala, o corredor, o quarto das crianças. Tudo estava intacto, mas nada mais parecia meu. À meia-noite, ouvi o som da fechadura. Laura entrou, tirando os sapatos de salto alto, murmurando: Nossa, que dia longo! Ela me olhou da porta com uma naturalidade que revirou meu estômago. Ela não notou nada de estranho. E antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, eu estendi o celular dela em sua direção, em silêncio. Ela o pegou sem olhar, como se não fosse nada. Mas eu vi. Eu vi o exato momento em que seu rosto congelou ao desbloquear a tela e perceber que a conversa estava aberta. Naquele instante, ela soube.
Ela soube que tudo tinha explodido e ela não disse nada. Ficou ali, parada, com o celular na mão, os olhos arregalados, esperando que eu falasse primeiro. Mas naquela noite, o meu silêncio a julgou melhor do que qualquer palavra que eu pudesse gritar. Laura ficou ali, cravada no meio do corredor como uma estátua, com o rosto mais branco que um lençol de hospital. Ela não soube mentir. Seu rosto a entregou completamente. Ela levantou o olhar, com uma mistura de vergonha e desafio. Eu continuava sentado no sofá, imóvel, com os olhos fixos nela, esperando que dissesse qualquer coisa. Mas ela apenas abriu a boca algumas vezes, como um peixe fora d'água, tentando formular uma desculpa que não existia. Não havia como justificar o que eu tinha visto. E, sinceramente, eu não tinha o menor ânimo para ouvir uma novela. Desde quando? Perguntei. Fui direto ao ponto, sem rodeios. Ela se sentou na ponta da poltrona, longe de mim. Não me olhava nos olhos. Eu não planejei, balbuciou. Simplesmente aconteceu. Eu ri, um riso seco, sem humor. Aconteceu? Que parte aconteceu? A lingerie, as taças de vinho, a reserva no hotel toda semana. Ela me olhou como se não reconhecesse meu tom de voz. E claro que não reconhecia. Ela nunca tinha me ouvido assim, quebrado, mas sereno, com veneno por trás de cada sílaba. Ela confessou. Contou que o conheceu em um treinamento da empresa há pouco mais de um ano, que no começo eram apenas conversas, uma cumplicidade profissional, e que depois foi acontecendo. Perguntei por que ela continuava comigo se já tinha outra vida com aquele cara. Porque você é o pai dos meus filhos e eu te amo, mas de um jeito diferente, ela disse, como se isso fosse um consolo. Meu sangue ferveu. Diferente! Como se ama um móvel? Como se ama um costume? Que situação humilhante de se estar! Eu me levantei. Ela se encolheu. Disse que Ricardo era apenas uma válvula de escape, alguém que a fazia se sentir viva. Que comigo tudo era rotina, casa, filhos, contas. Que sentia falta de se sentir desejada e que ele soube como fazê-la se sentir especial sem pedir nada em troca. Esse, sem pedir nada em troca, me perfurou o peito, como se eu fosse um fardo, enquanto aquele canalha só lhe dava prazer. A conversa terminou sem gritos, apenas com verdades sujas espalhadas entre nós. Eu não conseguia dormir. Me tranquei no quarto das crianças e fiquei olhando para elas, dormindo, alheias ao desmoronamento de sua família. Laura não entrou. Ouvi a porta do nosso quarto se fechar. Ao amanhecer, quando desci para ver a cozinha, ela já tinha saído. Levou algumas coisas. Talvez tenha ido encontrá-lo. Talvez não. Já não importava. Servi um café sem açúcar. Senti o estômago vazio, não de fome, mas de algo mais profundo. Como se tivessem arrancado o centro do meu peito com uma pá enferrujada. Passei o dia inteiro repassando cada momento dos últimos meses, com uma lupa que doía. Os plantões duplos no trabalho dela, as viagens de capacitação, os dias em que chegava exausta, mas com um sorriso diferente. Percebi que eu fui cego por escolha, que eu também me acomodei na rotina que ela tanto odiava. Mas isso não justificava nada. A traição dela não era uma busca por liberdade, era uma vida dupla. E eu não ia ficar de braços cruzados. Aquilo estava apenas começando. O dia seguinte foi diferente. Já não havia dor, apenas uma clareza cruel. Sentei-me em frente ao computador e digitei o nome completo de Ricardo. Não demorei a encontrá-lo. LinkedIn, redes sociais, até uma entrevista que ele deu meses atrás. Engenheiro industrial, divorciado, 2 filhos que via nos fins de semana, amante de ciclismo e fotografia. O clássico tipo de meia-idade com complexo de galã tardio. Criei um perfil falso. Uma mulher comum, recém-separada, sem filhos, buscando uma conexão sincera. Usei fotos genéricas do Google, nada provocante, o suficiente para fisgá-lo. 2 dias depois, o senhor Ricardo mordeu a isca.
Conversas casuais, depois o clássico. Adoro conversar com você. Você é diferente das outras. Tive que me segurar para não socar o teclado de tanto rir. Eu o tinha onde queria. Ele caiu como um idiota. Falou de suas paixões, de como as mulheres casadas eram mais livres e do quão especial era seu relacionamento com uma moça da área de logística. Eu usei toda aqui a sua conversa barata para construir um espelho para ele. Levei as conversas para um nível mais íntimo, até que ele soltou os detalhes. O motel que frequentavam, os dias preferidos, até a desculpa que Laura usava sobre levar arquivos impressos para justificar sua ausência. Print após print, eu montei um quebra-cabeça macabro. Ele era sistemático, um amante profissional. Percebi que Laura havia caído nas mãos de alguém que sabia exatamente como explorar seus vazios. No sábado à tarde, enquanto as crianças estavam com meus pais, parei o carro em frente ao prédio comercial onde Laura supostamente trabalhava. Às 19h18 eu a vi sair, rindo, de mãos dadas com Ricardo. Eles não tinham medo, se achavam intocáveis. Eu não os segui. Apenas tirei uma foto, várias, pelo retrovisor. O golpe não seria para aquele momento. Seria para mais tarde, quando doesse mais. Cada noite, Laura voltava para casa e agia como se nada tivesse acontecido. Falava pouco, com uma cortesia vazia. E eu sorria, escutava, assentia. Eu me tornei invisível de propósito. O que ela não sabia é que o verdadeiro inferno não é quando te descobrem. É quando aquele que sabe espera em silêncio, com todo o fogo nas mãos. Naquela semana, sujei minhas mãos. Criei um e-mail anônimo e programei envios. Enviei todas as provas, fotos, prints, até trechos de áudio, para os destinatários certos. O chefe direto de Laura, o Departamento de Recursos Humanos e um e-mail corporativo geral. O assunto era simples, caso tenham interesse em saber o que seus funcionários fazem em horário de trabalho. Mas não parei por aí. Ricardo também tinha um ponto fraco. A ex-esposa. Encontrei seu perfil e escrevi para ela. Disse que tinha informações sensíveis que afetavam diretamente seus filhos. Ela concordou em uma chamada de vídeo. Mostrei tudo. A mulher não apenas se indignou, ela chorou e me agradeceu. Ele tem uma ordem judicial que o proíbe de expor as crianças a relações paralelas. Ela me disse. Perfeito. Naquela mesma noite, Laura chegou com uma garrafa de vinho. Pensei que poderíamos relaxar, tentar consertar as coisas. Eu sorri. A convidei para sentar. Ela falou em terapia de casal, disse que me notava mais sereno e que isso lhe dava esperanças. Eu fingi. Disse que sim, que queria tentar. Servi o vinho, coloquei sua música favorita. Dançamos lentamente na sala. Naquela noite, ela dormiu abraçada a Namin. Não por amor, por culpa e por medo. No dia seguinte, tudo explodiu. Ela me ligou do trabalho, chorando, gritando que tinha sido suspensa, acusada de conduta inadequada. Ricardo também recebeu o dele. Uma advertência formal e uma notificação judicial da ex-esposa. Laura não entendia nada. Eu disse: talvez alguém tenha visto vocês. Ela me pediu para perdoá-la. Disse que foi um erro que saiu do controle. Eu falei que precisava pensar. Passei o mês seguinte alimentando uma esperança falsa. Fui a uma sessão de terapia com ela e interpretei o papel do homem magoado, mas disposto a perdoar. Eu menti com a calma de quem não sente mais nada. Eu precisava que ela se sentisse segura, que achasse que o chão sob seus pés estava firme novamente. Numa tarde de domingo, preparei um jantar especial. Cozinhei seu prato favorito, acendi velas. Ela se arrumou, acreditando que era um recomeço. Depois da sobremesa, levantei-me e coloquei um envelope na mesa. O que é isso? Ela perguntou. Abra, eu disse sem emoção. Dentro estavam todas as provas impressas. As fotos, os prints, uma cópia do e-mail que enviei. E um bilhete meu com uma única frase. Isso não é vingança, é justiça. As mãos dela tremiam. Foi você? Sussurrou. Eu assenti.
Mas por quê? Por que esperar? Por que me fazer acreditar? Porque eu precisava que você sentisse o que eu senti. Eu a interrompi. Precisava que você se visse quebrada por dentro enquanto tentava sustentar uma mentira. Perdoar você rápido demais teria sido deixar você escapar ilesa. E você não merecia isso. Tentei não gritar, não insultar. Apenas me levantei. Você pode ficar aqui esta noite, mas amanhã você vai embora. Já tenho tudo arrumado para a guarda compartilhada e você sabe que não tem como lutar contra isso. Não vou usar nada disso legalmente. Não por você, por eles, mas nós dois acabamos para sempre. Deixei-a sozinha na mesa. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Não por ter vencido, porque nessas histórias ninguém vence, mas por ter recuperado algo que ela me tirou, o controle sobre minha própria vida. Ao amanhecer, ouvi-a recolher suas coisas em silêncio. Ela saiu pela porta da mesma forma que entrou na noite em que tudo começou a desmoronar. Mas desta vez, não lhe restava nada para onde voltar. Passaram-se 8 meses. Nós nos vemos apenas por causa das crianças, com palavras medidas e rostos de pedra. Ricardo, pelo que soube, desapareceu da vida dela assim que o escândalo veio à tona. Foi corajoso para despi-la num quarto de hotel, mas covarde para enfrentar as consequências. Típico. Eu não procurei ninguém. Precisei me redescobrir, entender meu valor. Aprendi a ver minhas falhas, mas sem nunca justificar a traição dela. Porque uma facada nas costas é uma facada nas costas, não importa na poesia que se use para descrevê-la. E assim chegamos ao fim dessa história. Uma história que, infelizmente, muitos podem reconhecer em suas próprias vidas. A lição que fica, meus amigos, não é sobre vingança, é sobre respeito próprio. É sobre entender que o amor não pode ser uma corrente que nos prende ao sofrimento. Perdoar é uma opção, não uma obrigação. E às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmos é ter a coragem de fechar uma porta para sempre, para que a paz possa, finalmente, encontrar um lugar para entrar. Porque no final das contas, mesmo que um grande amor morra, a nossa dignidade precisa sobreviver. E isso, por si só, já é uma vitória. Eu durmo sozinho, sim, mas durmo em paz. E essa paz, depois de tudo, é a vitória mais silenciosa e poderosa que alguém pode ter. Porque nesta história o amor morreu, mas eu não. E isso basta.